Boa noite a todas. Todas. Todas as pessoas, personalidades presentes. São 21h43. Eu estava pensando aí quando eu estou sobre o tempo para falar. Porque, além do tema ser um tema complexo, a mesa levantou uma série de questões que eu não sei se eu respondo ou não respondo as questões da mesa, ou se deixo para o debate com a mesa ser amanhã e me concentro um pouco mais na questão do petróleo. Então eu vou provavelmente fazer um pouco a fala sobre o petróleo, entremeando algum dos temas que foram levantados na mesa, porque é impossível não tratar desses temas. Eu queria lembrar com vocês, em primeiro lugar, que nós estamos vivendo um momento, e olhando aqui para vocês, eu vejo que essa plateia é uma plateia jovem há muito tempo, tá certo? Tem muito jovem há muito tempo. Ela é uma plateia que não reflete a realidade dos trabalhadores, que é jovem há menos tempo. A maioria dos jovens, dos trabalhadores, são mais jovens do que essa plateia. Esse é o primeiro problema que nós temos com o movimento sindical, com o movimento popular, com movimentos partidários, principalmente a esquerda. Nós estamos ficando velhos. Nós temos um problema geracional. Nesse processo, surge no Brasil, da mesma maneira que já tinha surgido na Venezuela, em 1938, já tinha surgido no México, em 1940, a discussão sobre o petróleo. Essa discussão sobre o petróleo, nesta época, era uma discussão que tinha a seguinte característica mundial. A Segunda Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial sai uma mudança profunda no sistema político internacional, com a queda do Império Inglês, que deixa de ser o centro do capitalismo mundial, e a ascensão dos Estados Unidos como principal força econômica do mundo. Esta ascensão dos Estados Unidos ocorre com a presença do exército americano na Europa, sem dúvida nenhuma. Soldados americanos foram para a Europa, foi o palco da guerra. Soldados americanos foram para a Coreia, Japão, lutaram contra os japoneses. Mas a grande força dos Estados Unidos foi ser a grande fornecedora de petróleo do mundo. E a guerra era uma guerra baseada na movimentação dos tanques, na movimentação dos aviões, na movimentação dos navios, na movimentação das tropas. E para movimentar tropas, navios, etc., você precisava de petróleo. E o petróleo vinha, os Estados Unidos era o maior produtor de petróleo, o segundo maior produtor de petróleo era a Venezuela, e o terceiro maior produtor de petróleo era o México. Isso em 1945. Nesta época, portanto, no final da guerra, a discussão, e a Igreja Católica participa desse processo, era essencialmente dizer o seguinte: os Estados Unidos vai precisar consolidar a sua presença no mercado mundial de petróleo. Para isso, vai ter que deslocar a Inglaterra, que tinha constituído a Arábia Saudita e o Iraque no final da década de 30, e para isso era necessário criar na América do Sul um quintal sob a proteção americana das empresas americanas e não dos estados americanos.
não do Estado americano. E essa disputa ocorre no Brasil em torno da campanha O Petróleo é Nosso. A campanha do Petróleo é Nosso, que faz surgir a Petrobras, é a expressão brasileira dessa disputa internacional entre a Inglaterra e os Estados Unidos, que tem um terceiro componente importante. E esse terceiro componente importante é que, fora dos Estados Unidos, a grande produção que existia, fora dos Estados Unidos, México e Venezuela, a grande produção que existia era na Rússia, no Azerbaijão, no Mar Cáspio, onde o principal dirigente sindical na década de 20 era Stalin, presidente dos sindicatos petroleiros da região de Baku, hoje onde é Azerbaijão, no Mar Cáspio. Essa disputa criou uma disputa entre as empresas europeias, particularmente a Shell, a British Petroleum, e as empresas americanas, particularmente a Exxon, a Chevron, na época que não era Chevron, chamava Califórnia, Socal, e a Texaco. Então você tinha uma disputa entre empresas privadas americanas, empresas europeias, para ter acesso ao petróleo, e essas empresas, principalmente as empresas europeias, utilizavam muitas igrejas para criar situações de controle do país. Quais eram os temas que se discutia em 1953? Os temas eram o papel do Estado no controle do petróleo. Os temas eram qual é o papel da empresa estatal. Os temas eram: o petróleo é uma mercadoria qualquer ou é uma mercadoria estratégica que deve ser conduzida pelo Estado? O tema era: a renda do petróleo deve ser apropriada pelas empresas, pelo Estado, e como nós vamos fazer para modificar entre as gerações o uso da renda do petróleo? Exatamente os mesmos temas que se discute em 2016. Nós estamos falando em 1953. Nessa época, nós tínhamos o Brasil dividido em duas grandes vertentes sobre o petróleo. Uma é que o Brasil tinha petróleo, que deveria ser encontrado petróleo, e que, mesmo que se o Brasil não tivesse petróleo, deveria se criar uma empresa estatal para controlar a importação de derivados de petróleo, gasolina e diesel, porque o país ia crescer na década de 50. E o país, para crescer, precisava de energia. E a energia não seria só a energia hidrelétrica, mas precisava de energia para transportar, porque os carros precisavam, os automóveis, os caminhões precisavam de combustíveis. E você precisava, portanto, ter uma presença do Estado para controlar os combustíveis no país. Do outro lado, diziam aqueles: não pode fazer uma empresa estatal, porque o Estado está quebrado, tem uma crise fiscal, não é possível financiar essa atividade, e nós vamos ter que abrir o setor para empresas internacionais virem, ocuparem, trazerem tecnologia. O Brasil não tem tecnologia, não tem conhecimento, e elas têm que trazer tecnologia, têm que trazer capital e fazer o país crescer. Essa discussão ocorre na década de 50. E essa discussão chega à conjuntura política da década de 50. Porque grande parte das discussões que ocorrem na mídia da época, e aí particularmente o jornal Última Hora, que era o Globo da época, particularmente o grande jornal nacional, muita gente aqui lembra, que chamava-se Repórter Esso, era Repórter Esso, fazia a cabeça do povo brasileiro da incapacidade de nossa empresa de enfrentar os desafios de produzir petróleo e de desenvolver o petróleo no país. O país se dividiu.
Na Carta Testamento de Getúlio Vargas, ele menciona as forças que tentavam impedir a criação da Petrobras. O Lacerda fez vários discursos contra a Petrobras. O Estado de São Paulo fez vários discursos, vários editoriais contra a Petrobras. O Globo fez vários editoriais contra a Petrobras, alegando corrupção na Petrobras, alegando incompetência na Petrobras, alegando que a Petrobras era incapaz de enfrentar a tecnologia. Quem reagiu contra? Os comunistas reagiram contra. As relações que os trabalhadores sindicalizados tinham com religiões não tradicionais, particularmente os trabalhadores baianos, que tinham uma grande relação com as religiões afro-brasileiras, que constituíram vários grupos em defesa da Petrobras, e a juventude, porque os estudantes tiveram um papel fundamental na defesa da Petrobras na década de 50. Vê-se a visão de uma empresa estatal, mas uma empresa estatal que não tinha o monopólio na distribuição, porque a Shell estava aqui, a ESSO estava aqui, as empresas internacionais italianas estavam aqui na distribuição de derivados. Então a Petrobras passou a ser uma empresa importadora de petróleo, passou a ser uma empresa que construiu as refinarias no Brasil e passou a uma empresa que tinha que encontrar petróleo no Brasil, coisa que ela não consegue encontrar em grande quantidade até finais da década de 60. Nos finais da década de 60, a Petrobras tinha a seguinte situação, na década de 70 já. O presidente da Petrobras chamava-se Ernesto Geisel, militar, que tinha uma visão clara do que fazer com a Petrobras. Ou seja, a Petrobras era uma empresa importante, estratégica no Brasil, e essa empresa estratégica do Brasil deveria desenvolver amplamente a capacidade do país refinar petróleo, crescer na petroquímica, criar a petroquímica brasileira, expandir a atividade na área de fertilizantes, crescer na área de transporte, criando, portanto, um sistema de logística que consolidasse um sistema brasileiro, e adquirir o petróleo internacional, porque o petróleo estava barato. Os militares brasileiros montaram essa empresa com base na conquista que o povo brasileiro teve na montagem da Petrobras, e essa empresa se transformou numa grande empresa de refino, não uma empresa produtora de petróleo. Só que os trabalhadores da Petrobras e a direção da Petrobras estava, por longo tempo, também investindo na busca do petróleo, que era a missão fundamental dela. Para isso, desenvolveu tecnologias, integrou-se com o mercado internacional e desenvolveu capacidade tecnológica de encontrar petróleo na água, no mar brasileiro. Encontra petróleo em Sergipe, no mar, e encontra petróleo na bacia de Campos, no Rio de Janeiro, no mar. E a partir daí, a Petrobras passa a ser crescentemente uma empresa com desafios tecnológicos crescentes para enfrentar uma área de produção que era inóspita, porque produzir petróleo no mar é muito mais difícil do que produzir petróleo em terra, que já é difícil. Para isso, a Petrobras precisava ter uma enorme rede de relação com fornecedores, porque ela precisava de plataformas, ela precisava construir as plataformas, ela precisava construir os dutos, ela precisava construir as sondas de perfuração, ela precisava, portanto, desenvolver uma relação profunda com fornecedores que eram quais? Internacionais, principalmente,
em associação com empreiteiros, Norberto Odebrecht, Mendes Júnior, as grandes empreiteiras de construção civil brasileira, que vêm, vocês que são do setor elétrico, da construção das barragens no Brasil e da construção das estradas no Brasil. Então, a Petrobras, nesse momento de expansão da busca do petróleo no mar, ela se associa, enquanto empresa estatal, enquanto monopólio estatal do petróleo, se associa com os empreiteiros brasileiros, com as empresas de engenharia no Brasil, para construir a engenharia brasileira, crescer a engenharia brasileira, desenvolver tecnologias no Brasil, viabilizar o conhecimento numa área que não tinha no Brasil. Mas a esse momento também começam a aparecer novamente a velha ideia da década de 50. Temos que tirar o Estado do setor. Temos que trazer mais capital privado para o setor. Temos que trazer mais empresas internacionais para o setor. E aí vem a discussão da Constituição de 88. E na Constituição de 88, um dos temas discutidos na Constituição de 88 era: acaba ou não acaba o monopólio estatal de petróleo? Vence a manutenção do monopólio estatal de petróleo, porém, com uma mudança, com o direito que o Estado passa a ter de fazer concessões a empresas, de tal maneira que você não privatiza a Petrobras, mas joga a Petrobras para disputar com empresas internacionais a exploração do petróleo brasileiro, com a Lei 9478 de 1997. Então, o resultado da Constituição de 88 foi um pêndulo. A Constituição de 88 é uma Constituição ainda fortemente condicionada pelo movimento popular, movimento social brasileiro. Porém, posteriormente à Constituição foi dada a possibilidade de não privatizar a Petrobras, mas colocar a Petrobras no meio da disputa com as empresas internacionais através dos leilões de petróleo a ser feito pela ANP. Então se acaba com o monopólio, mas não se acaba com a Petrobras enquanto estatal. Qual era a lógica e qual era a discussão dessa época, onde a Petrobras estava fortemente na bacia de Campos, no Rio de Janeiro? Ela não tem tecnologia, então tem que trazer tecnologia de fora. Ela não tem capital, tem que trazer empresas de fora. E o Estado brasileiro está em crise, portanto o Estado brasileiro não pode investir, tem que tirar o Estado brasileiro daí. O governo Fernando Henrique Cardoso se manifesta desta forma em relação à Petrobras. Qual é a política que o Henrique Felipe Rastro, presidente da Petrobras nessa época, desenvolve? Reduzir o tamanho da Petrobras, o inverso do que Geisel queria. A ideia é vender tirar a Petrobras da petroquímica, acaba a Petroquisa, a Petrobras sai da petroquímica, a Petrobras vende, acaba com os navios da Fronap, que era a Frota Nacional de Petroleiros, acaba, a Petrobras acaba a Interbras, acaba a Petromisa, privatiza, coloca no mercado a BR Distribuidora e tenta encolher a Petrobras. Isso em 1998, 99. Não é em 2016. Resistência dos trabalhadores, greve dos trabalhadores em 95, uma greve importantíssima que os petroleiros fizeram em 95. Se resiste, se consegue manter a Petrobras ainda unificada, mas ela enfrenta uma nova realidade. O que acontece com essa fase na relação com a engenharia brasileira, com os empreiteiros brasileiros? Nessa fase, a Petrobras vira uma cliente preferencial de empresas internacionais. O tipo de contrato que a Petrobras faz é um contrato que favorece a empresa internacional. A Petrobras encolhe e inibe o desenvolvimento tecnológico interno à Petrobras. A Petrobras se organiza
em unidades de negócios separadas, verticais, que viravam quase empresas para serem vendidas aos pedaços para a Petrobras. Vem 2002, ganhamos a eleição, 2003. Então nós estamos numa seguinte situação: o dirigente da Petrobras do PT, o dirigente da ANP do PCdoB, com a legislação favorável ao mercado internacional, favorável à abertura internacional e completamente, digamos, que levava a empresa a ter que ser muito competitiva. A Petrobras valia nessa época 15 bilhões de dólares. 31 de dezembro de 2002, a Petrobras valia 15 bilhões de dólares no mercado financeiro internacional. No ano 2000, o Fernando Henrique Cardoso tinha vendido todas as ações preferenciais que o governo brasileiro tinha da Petrobras e reduziu de 66% das ações ordinárias para 55% das ações ordinárias, de tal maneira que o governo brasileiro passou a ter 1/3 do capital da Petrobras. Isso em 2000. Nós chegamos e aí resolvemos fazer algumas mudanças importantes. A primeira mudança importante foi refortalecer o sistema Petrobras, ou seja, nós não vamos fatiar essa empresa e distribuir ela aos pedaços, nós vamos fortalecer essa empresa. Então nós vamos modificar o conceito de organização da empresa para que ela se torne uma empresa forte. Para isso é necessário você estabelecer uma aliança com os trabalhadores, senão você não consegue. Então, você estabelecer uma aliança com os trabalhadores, você tem que dialogar nas relações de trabalho entre uma direção e um sindicato, de tal maneira que você viabilize. De um lado vai ter momentos de confronto, teve greves, eu enfrentei greves no momento sindical, fui enterrado algumas vezes pelo movimento sindical na porta da Petrobras, mas sempre mantivemos uma política de negociação permanente com os trabalhadores. De um lado, portanto, você tinha que ter uma aliança com os trabalhadores. Mas de outro lado, você precisava fazer uma outra coisa. Você precisava ter uma aliança com a sociedade. Você precisava ampliar a sua base de apoio com a sociedade. Então a Petrobras passou a ser muito ativa nos programas culturais, nos programas sociais, nos programas de relações institucionais com vários segmentos da sociedade, para criar uma base de apoio, de orgulho da Petrobras, que ela deixou de ser uma empresa ineficiente, corrupta, incapaz de resolver os problemas, para ser um orgulho da nação brasileira. E o terceiro elemento importante era que você precisava estabelecer uma política de conteúdo nacional que fortalecesse os fornecedores da Petrobras, para que parte dos ganhos do petróleo gerasse emprego e renda nos setores da indústria fornecedora de plataformas, de navios, de sistemas submersos, etc. Com isso, nós montamos uma política industrial setorial de intervenção do Estado para levar a um setor, dinamizar a economia brasileira e ajudar as transformações que estavam ocorrendo no Brasil no governo Lula, primeiro e segundo governo Lula. 2006, 2007, nós encontramos o pré-sal. Aí o pré-sal é um salto gigantesco da capacidade de você fazer isso. Porque a Petrobras era a 14ª reserva do mundo em 2004. Nós tínhamos, mais ou menos o que temos hoje, 15 bilhões de barris de reservas. Isso dava a produção de 20, 21 anos, sem precisar descobrir nenhum barril novo no Brasil. Com a descoberta do pré-sal, isso poderia sair
de 14 bilhões para 80 bilhões. E o Brasil deixaria de ser o 14º, passaria a ser o 4º maior reserva do mundo, porque o pré-sal é a descoberta da maior província petrolífera do mundo nos últimos 30 anos. Não há nada parecido com o pré-sal no mundo em termos de volume, produtividade e baixo custo de petróleo. Isso em 2006, 2007. 2006, 2007 é também, do ponto de vista internacional, uma mudança no mercado internacional do petróleo importante, porque a derrubada de Saddam Hussein pelos Estados Unidos em 2003 desorganizou o Oriente Médio e aumentou o terrorismo, e aumentou a desorganização do Oriente Médio. Nesta época, os Estados Unidos já era um país que importava mais de 50% do consumo de derivados do petróleo era importado dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, portanto, adotam uma política de tentar, de um lado, fortalecer a chamada Agenda Verde, que era reduzir o consumo de petróleo, e, de outro lado, viabilizar novas áreas de produção de petróleo. Notem o que acontece. O Brasil, nesse contexto, descobre uma gigantesca reserva. O que acontece dentro do Brasil? Nós passamos a ter uma discussão do que fazer com a regra, com o regulamento, o marco regulatório do petróleo. Nós defendíamos mais Estado, mais controle do Estado sobre essa riqueza. Nós dizíamos, olha, o sistema que nós temos, herança do primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, é um sistema que favorece as empresas privadas, abre as reservas brasileiras para as empresas privadas e viabiliza que as empresas privadas controlem o futuro do nosso país. Nós queremos outra coisa. Primeiro, nós queremos que o Estado tenha um maior controle sobre o futuro. Para isso, nós queremos mudar a regra e o tipo de contrato que será feito pelas novas áreas de petróleo, do pré-sal. Ao invés de ser uma política de concessões, nós queremos partilhar a produção futura. O contrato é um contrato de partilha de produção. Segundo, nós queremos restabelecer parte do monopólio da Petrobras. Então, nós vamos restabelecer 30% do mercado vai ser da Petrobras. 70% pode ter empresas internacionais. Nesse sentido, é claro que nós fizemos uma aliança tácita com o capital internacional. Mas nós queríamos manter a Petrobras como sócia, no mínimo, de 30% de todas as atividades. Nós tínhamos que definir uma política de conteúdo nacional, uma política de conteúdo nacional que envolvia a criação de 1 milhão de postos de trabalho anuais para a cadeia de petróleo e gás na produção de navios, na produção de equipamentos para petróleo, etc, etc. Isso significava fortalecer as empresas da cadeia de fornecedores, fortalecer os empreiteiros brasileiros da cadeia de fornecedores. Todos eles na Lava Jato agora. Mas a lógica não era a corrupção. A lógica era viabilizar a criação de um setor da engenharia brasileira e expandir a capacidade desse setor competir com as empresas internacionais. E a coisa chegou a tal ponto que as empresas brasileiras começaram a ir para o exterior disputar com a engenharia internacional. Então, a Odebrecht foi para 100 países, a Mendes Júnior foi para vários países, a Andrade Gutierrez foi para vários países, a Camargo Corrêa foi para vários países, a OAS foi para vários países, a UTC foi para vários países. Eu estou dando nomes que estão todos na Lava Jato, mas que tiveram um papel importante na constituição desse segmento da indústria brasileira. Eu tenho dito sempre que o rabo não pode abanar o cachorro. O rabo é a corrupção. O cachorro é toda a atividade do setor que foi feita, que criou
milhares de empregos nesse país até 2013. Criou, desenvolveu tecnologia até 2013. Expandiu o parque de pesquisa tecnológica, inclusive na UFAL, até 2013. Criou uma situação de perspectiva para o futuro do país. Montou a possibilidade de você utilizar o recurso que ia ser gerado em grande volume para financiar a educação brasileira e aprofundar as transformações da educação brasileira, ampliando a participação popular na educação brasileira e ampliando a capacidade da educação brasileira ter melhor qualidade. Isso foi aprovado em 2010 pelo Congresso Nacional em 4 leis aprovadas no Congresso Nacional. Não se conseguiu aprovar a lei dos royalties. Não se conseguiu aprovar a lei dos royalties porque a disputa entre os estados, particularmente o Rio de Janeiro, que foi muito soberbo e arrogante na discussão, inviabilizou uma solução nacional para esse ponto. E até hoje você não teve uma solução para a distribuição dos royalties do pré-sal brasileiro. Mas o fato é que se montou essa história, criando-se, puxando o pêndulo de novo para o controle do Estado sobre o petróleo. Aí vem uma outra, de novo, pós 2012, 13, vem de novo a ideia de que a Petrobras não tem capacidade financeira de enfrentar esses desafios. O Estado brasileiro está entrando numa crise fiscal, não tem condições de enfrentar esse desafio. As tecnologias não estão disponíveis e pareceu um novo argumento, o petróleo vai acabar, ninguém vai querer mais petróleo, vai ser substituído pelos combustíveis verdes e a energia eólica e o carro elétrico vai substituir o petróleo. Na verdade, nós estamos vivendo uma situação em que, em 2016, a perspectiva é que, onde você tem mais ou menos 36% da geração primária de energia do mundo vem do petróleo, para 2040, as expectativas são de que isso vai cair, de 36 para 34, 35. Vai cair. Portanto, não há nenhum analista sério que diga que o petróleo vai deixar de ser usado no futuro. Carro elétrico é muito importante, As vendas de carro elétrico cresceram 15 vezes nos últimos 4 anos. O ano passado, 2015, foram vendidos 1,5 milhão de carros elétricos no mundo. 1,5 milhão. Mas a frota mundial de carros leves é de 1,7 bilhões de carros. Portanto, até você substituir o 1,7 bilhões de carros pelos 1,5 milhões de cada ano, você vai levar alguns anos para substituir isso. Portanto, por muito tempo o petróleo ainda vai ser fundamental. Tanto é que continua sendo o centro da geopolítica mundial. E olhando para o futuro, do ponto de vista dos Estados Unidos, os anos pós-20, pós-2020, são fundamentais para que eles tenham acesso a novas áreas de produção. Onde é que virão essas novas áreas de produção? Do Brasil. Se as empresas internacionais entrarem rapidamente a partir de 2017 no Brasil. É por isso que o Serra apresenta um projeto de lei para tirar a Petrobras da operação única. O governo, e aí a nossa companheira Dilma começou essa discussão, ao meu ver, equivocadamente. O governo brasileiro está querendo acelerar os leilões do pré-sal nesse momento que a Petrobras tem crise financeira. A crise financeira da Petrobras é uma crise de curto prazo, não é uma crise de longo prazo. Portanto, nada leva a você ter necessidade de fazer leilões para o pré-sal em 2016, 17, 18. Você pode adiar isso para 2019 sem maiores problemas.
Interessa para os Estados Unidos, sim, que a partir de 2017 novas áreas de produção venham, que a Chevron venha para o Brasil, que a Exxon venha para o Brasil, que a ConocoPhillips venha para o Brasil, que a Amarada Hess venha para o Brasil, que as empresas americanas venham para o Brasil comercial. De novo, a mesma coisa, mesmo tema, a mesma discussão que nós tivemos na década de 50. A disputa, portanto, tem 66 anos. E é a mesma disputa. Quem controla essa riqueza e essa renda petroleira em termos de apropriar isso para o povo brasileiro? Nesse processo, você tem o golpe Temer. E no golpe Temer, muda-se a direção da Petrobras e a Petrobras volta àquela lógica de ser uma empresa encolhida, já vendeu a rede de gasodutos, já vendeu a participação nas distribuidoras estaduais de gás, provavelmente, acho que aqui a Algás já foi vendida para a Mitsui. Hein? Está em processo. Hein? Não, já foi vendido. Já foi vendido. A Petrobras já vendeu o Gaspetro. Então, a parte da Petrobras já saiu da Algás. Não tem mais Petrobras na Algás. Não tem mais. Já saiu da distribuidora de gás, vai vender a parte dela da Braskem, vai vender, tem um problema das redes de gasodutos, ela já vendeu a rede de gasodutos do Sudeste, não vendeu do Nordeste ainda, vai vender a distribuidora já vendeu, agora anunciou ontem, que vendeu a Liquigás, de gás que é feito de petróleo, para a Ultragás, vai vender a Transpetro, vai sair dos campos de terra e vai encolher a Petrobras para ser uma empresa só do petróleo do campo da bacia de Santos, do pré-sal brasileiro. É uma empresa encolhida. A política de conteúdo nacional foi para o espaço, porque os empreiteiros brasileiros, a engenharia brasileira foi desmontada pela Lava Jato. Por outro lado, as compras da Petrobras encolheram, então as empresas quebraram. A possibilidade de você construir aquele modelo de crescer a empresa brasileira de engenharia para produzir produtos para petróleo deixa de existir, porque nós vamos importar mais e mais equipamentos e tecnologia de fora. Para vocês verem a dimensão dos problemas, ontem foi feita uma grande festa em Curitiba, porque foi devolvido à Petrobras 240 milhões roubados pelos bandidos da Lava Jato. 240 milhões de reais. A Petrobras produz de petróleo 2 milhões e 300 mil barris, um pouco mais de 2 milhões e 300, 2 milhões e 400. Vamos botar 2 milhões e 300 mil barris por dia. 2 milhões e 300 mil barris por dia a 50 reais por barril, a 50 dólares por barril, representa, se você fizer essa conta, os 240 milhões que a Lava Jato deu à Petrobras representa 10 horas e 45 minutos de produção da Petrobras. 10 horas e 45 minutos de produção da Petrobras foi o que ela recebeu da Lava Jato. O efeito da Lava Jato, atrasando a atividade, o efeito da Lava Jato desmontando a rede de fornecedores, destruindo emprego e renda no país, é muitas vezes maior do que esses 240 milhões que ela recebeu dos corruptos. Ao invés de tratar o problema da corrupção como um problema de polícia, que é o caso, tem que se atacar como um problema de polícia, intervir, prender, punir, etc., a questão da corrupção virou o centro da política brasileira. E a ideia do mar de lama, que foi construída na época de Getúlio Vargas, pela TV Globo da época, que era o jornal Última Hora, pelo Bona da época, que era o Carlos Lacerda, se constituiu agora. E, portanto, nós tivemos, nesses 60 anos, disputas que não vão parar. Claro que a história não acaba, não há fim da história. Mas, nesse momento, pende mais para o lado das empresas
pende mais para que nós percamos a oportunidade de utilizar esse gigantesco potencial de riqueza que nós temos no subsolo para melhorar a condição dos brasileiros e brasileiras. Nesse sentido que a discussão da Petrobras, ela é estrategicamente fundamental, ela foi a principal iniciativa que levou ao iniciar a desmontagem da base política e da situação de instabilidade do governo Dilma, e ela é, ao meu ver, o elemento estrutural mais importante do golpe dado pelo Temer. É claro que vai haver resistência, é claro que os trabalhadores vão resistir, é claro que muita gente do povo brasileiro vai resistir. Porém, isso é um processo longo, lento, e várias decisões que estão sendo tomadas serão irreversíveis. E, portanto, nós temos que estar muito atentos, porque esse quadro ele é muito dramático. Os trabalhadores da Petrobras estão vivendo uma situação muito parecida com os trabalhadores em geral. 60% dos trabalhadores da Petrobras têm menos de 10 anos de companhia. 60%. Porém, a direção sindical, o movimento sindical, ela é como essa plateia de jovens há mais tempo. Nós fizemos greve, a Petrobras fez greve esse ano, mas a capacidade de reverberação disso na mobilização interna da companhia e a capacidade de articulação do movimento interno da Petrobras com a sociedade como um todo está relativamente pequeno e dificilmente nós reconstituiremos aquilo que na década de 50 virou a campanha O Petróleo é Nosso. Mas nós temos que continuar discutindo, fazendo encontros desse tipo, aprofundando o conhecimento para que a gente perceba. E nós não estamos discutindo um problema pequeno, nós estamos discutindo um problema geopolítico que afeta fortemente o futuro e as oportunidades do povo brasileiro no futuro. Vamos vencer, mas vai demorar. A luta continua. Muito obrigado.